Olá, lindas! Bem-vindas de volta ao canal. Eu sou Linda, do Ateliê Olinda Rodrigues. O projeto de hoje é este gorro super fofinho, delicado. Olha a delicadeza desses pontos. É um gorro tamanho 3 a 10 anos, 3 anos a 10 anos, tá? Mas eu tenho também aqui no canal, na aba comunidade, as medidas para outros tamanhos. Então é só você dar uma olhadinha lá que você vai ver quantos centímetros você precisa fazer para outros tamanhos. Ficou bem delicada essa peça, tá? E por que estou fazendo essa peça aqui em pleno calor nosso aqui do Brasil? Porque essa peça, ela vai para a Europa, para a minha sobrinha neta. E eu não resisti em fazer essa videoaula para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo demais, né? Tenho certeza que você vai gostar. Fiz com apenas um novelo de 100 gramas e numa tarde estava pronto, estava feito. Olha que lindo. Vai enfeitar, vai esquentar muito bem aquela europeia lindíssima, lindíssima. Vamos então com a nossa videoaula. E espero que você goste muito e se divirta aqui comigo. Para esta peça, nós vamos usar um rolo, né, um novelo do fio Atena, tá? Ou um outro fio que tenha mais ou menos a mesma espessura. Esse fio, a tex dele é 893, tá? E ele recomenda uma agulha de número 7. Como o meu ponto é mais soltinho, eu vou fazer com a agulha de número 6. Aqui eu vou usar na filmagem uma agulha circular, mas essa peça vai ser feita como uma agulha reta, tá? Então eu vou usar a agulha circular só para não ficar batendo a agulha reta aqui na nossa mesa, tá bom? Então eu vou fazer com essa agulha de número 6, porém, se você também quiser fazer de forma circular, desde que tenha pelo menos esse tamanho, tá? O seu gorro, então também você pode fazer, tá? Este desenho que nós iremos executar, ele é múltiplo de 12. Então, nós iremos fazer com 60 pontos na agulha, mais um ponto por conta da costura. Então, nós vamos colocar 61 pontos na agulha se vamos costurar, se vamos fazer de maneira reta. É um tamanho infantil, então ele serve de 3 a 10 anos. Eu tenho uma tabela lá na minha aba comunidade com os tamanhos dos gorros, né, na circunferência e a altura. Então ela serve de 3 a 10 anos. Então para essa faixa de idade você pode usar de 48 a 52 centímetros. Lembrando que esse desenho, esse modelo que a gente vai fazer, ele vai dar uma esticada também, tá bom? Então, é importante que ele fique bem justinho na cabeça. Nós vamos usar, então, o método alemão de colocar pontos na agulha. Se você não sabe usar esse método, eu vou deixar na descrição do vídeo a minha videoaula sobre esse método de colocação de pontos, tá? O desenho, ele é múltiplo de 11, então nós iremos fazer 5 vezes o desenho mais um ponto da costura. Se você for fazer com agulha circular, eu acredito até que dê, não tenho bem certeza, mas eu vou fazer aqui com agulha reta. Então, um ponto precisa para a costura. Então, são 55 mais um, vamos colocar 56 pontos na agulha, então. Deixo um pedaço do fio aqui, venho aqui, ó, e enrolo 56 vezes aqui na agulha. Sim, agora eu vou tirar, ó, vou marcar aqui
e vou tirar todo esse fio aqui da agulha, tá? Porque quando a gente faz esse método, ó, continuo, segurei, tá? Então, eu preciso de todo esse fio pra cá. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que vai ficar pro nosso lado, essa parte mais curta. E a que vem do novelo fica lá pra dentro, tá? Pra trás. Então, ó, vou vir aqui, eu vou fazer uma laçadinha, como se fosse aquele ezinho mesmo, igual a gente faz no crochê, sabe? Ó, faço aqui uma laçadinha, tá? Pronto. Para iniciar. Esse aqui é o fio que nós estamos, ó, e esse aqui é o fio que vem do novelo, ó. Vou colocar meus dedos aqui dentro, ó, tá? Meu ezinho, e aqui é como se fosse aquela alavanca, tá? Então, eu vou puxar este fio aqui dentro, ó, assim, ó. Vou lá e puxo esse. Esse fio aqui, ó, é o que tá vindo do novelo, tá bom? Então, ó, venho e faço isso, ó. Venho e faço isso. Ó. E assim, eu continuo. Agora, o meu fio eu uso no pescoço. Aí você usa do jeito que você prefere, ó. Que ainda sobrou um pedaço de fio, mas não há problema, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer barra um por um. Barra um por um é um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Essa barra um por um, a gente vai fazer até a altura que você quer a dobra do seu gorro, tá? Então, ele vira, né? Então, a gente vai fazer o dobro. Só que na metade, a gente faz uma carreira diferente para dobrar melhor, tá bom? Então, eu vou fazer mais ou menos um tanto assim e já te mostro quantas carreiras foram. Todinho, então, em barrinha, um por um. Coloquei agora um fundo escuro aqui para a gente poder ver bem o ponto, né? Então, olha, fiz então 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carreiras em barrinha, um por um. Agora, eu vou fazer uma carreira todinha em tricô, tá? Essa carreira em tricô vai ser a carreira que vai fazer a viradinha, ó. Por isso que a gente faz essa carreira em tricô na metade, tá? Então, vamos fazer uma carreira todinha em tricô. Fiz a carreira em tricô. Então, essa carreira de tricô, ela tem que ser uma carreira que fique no avesso, tá? Porque quando a gente fizer este outro lado de cá, ó, ele fica mais fácil da gente fazer a vira assim, tá? Então, se você for fazer sem essa viradinha, eu gosto dessa dobrinha no gorro. Se você for fazer sem essa viradinha, daí você não faz essa carreira de tricô aqui no avesso que a gente fez agora, tá bem? Então, agora a gente vai continuar. E para que a gente termine para esse lado de cá, a gente tem que fazer uma quantidade agora de carreiras de números pares, tá? Então, aqui embaixo eu fiz 5, agora fiz a minha carreira de tricô, e agora eu vou fazer mais 4 carreiras em barra um por um, tá? 4 carreiras apenas, porque senão eu vou terminar a última carreira pro lado do avesso e não pro lado do direito. Aqui é tricô, e aqui é meia, aqui é tricô, e aqui é meia. Então, vamos continuar a nossa barrinha um por 4 carreiras. Efetuei aqui, então, as 4 carreiras, olha, tá? E aqui, ó, onde fizemos aquela carreira de tricô.
E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Quando a gente fizer a dobrinha, né, do gorro, né? Aqui, ó, ele fica com esse acabamento, ele fica assim, facinho para dobrar. Olha que lindinho que fica, tá bom? Então, aqui, olha, eu já medi, eu falei que pro tamanho de 3 a 10 é em torno de 48 a 52, tá? Aqui, da inicial, olha, aqui colocando aqui no começo, fazendo assim, olha, a gente está com 42 centímetros, um pouco a menos dos 48, né? Então, porque eu quero que ela fique bem certinho na cabeça, tá bom? Aqui ele ainda vai esticar mais, olha, tá? Então, ele vai ficar bem assentado na cabeça. Por isso que eu fiz com esse tamanho. Agora, vamos iniciar, então, o nosso desenho, que compõe de 11 pontos. Primeiro, vamos iniciar aqui com 1,6, 5 pontos tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 tricôs, um meia, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso desenho, ó. Um meia, 5 tricôs, um meia, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. Então, aqui nós temos um total de 11 pontos na parte de baixo, né? Mais a laçada, ficamos então aqui com 12 pontos na agulha, tá? Mas são 11 pontos utilizados. Agora, para cada desenho, o que eu vou fazer, ó? Eu vou usar marcadores. Fica mais fácil de você saber onde está o desenho, ó. Coloquei aqui um marcador, ó. E vou iniciar o desenho novamente. Um meia, 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Deixa eu puxar o fio aqui. Um meia, um tricô, um meia, uma laçada e um meia e um tricô, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente terminou com o tricô e aqui a gente terminou com o tricô. Então, ó, um meia, 5 tricôs. Um meia, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. Então, aqui, vamos contar novamente, teremos que ter 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocamos novamente um marcador aqui para o nosso desenho e vamos fazer a mesma coisa. Um meia, 5 tricôs, um meia, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. A primeira carreira, você pode até marcar aí, né, no papel. Eu vou deixar escrito aqui na parte de cima o desenho, então, que é essa parte aqui para você poder dar um print, tá bom? Vamos começar de novo, então. Vamos começar de novo o desenho, então. E aqui o nosso último ponto, que é o nosso ponto de costura, que nós vamos fazer em meia, tá? Vamos virar a nossa carreira. E agora esta carreira, que é a nossa carreira par. Olha, que já fiz todas as nossas marcações, né? De cada desenho. Agora, a gente vai fazer essa carreira par, obedecendo os pontos que estão embaixo. Então, onde for tricô, eu faço tricô, onde for meia, eu faço meia. Olha, então aqui é tricô, ó, aqui embaixo é meia, aqui embaixo é tricô, aqui onde for a laçada eu faço tricô, ó.
Então, onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço meia, tá? Olha, só olhar e obedecer o ponto que está embaixo, tá? Só obedecer o ponto. Olha, então aqui, ó, cheguei aqui no final do desenho, ó, só passo isso aqui para cá, ó, e continuo novamente obedecendo, tá? Desse jeito você marca, então aqui é laçada, eu vou fazer em tricô. Desse jeito, a gente marca onde está cada desenho. Então, faça isso por toda a extensão da carreira. Terceira carreira, então, nós vamos repetir o ponto até o 8º ponto. Olha, aqui, 1, meia, 5 tricôs, 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Igualzinho que tá embaixo, tá? Ó. Agora, a gente vai fazer o meia e aqui um tricô. Então, até esta parte aqui, ó, tá? Então, foram os nossos 8 primeiros pontos. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar este ponto aqui, ó, e a gente vai jogar em cima desses dois e vamos trabalhar esses dois em ponto meia, olha. Dessa maneira, ó. Venho aqui, ó, eu tiro desse jeito, ó. Tiro assim, tiro em meia sem fazer. Faço os 2 pontos em meia. Aí eu venho aqui, pego este meia e jogo em cima dele, ó. Tá? Dessa maneira, ó. Lembrando que aqui no meio ficou tinha ficado a nossa laçada na carreira anterior, ó. Tá? E um tricô. Agora, ó, ele vem para cá, né? O nosso marcador, e vamos fazer de novo. Então, até o 8º ponto, ele vai ser igual que tá embaixo. Então, que é um meia, ó. Aqui vem 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, um meia e um tricô. Então, a hora que a gente chega aqui nesses 3, ó, que tem a laçadinha do meio, é que a gente vai fazer o mate de um ponto, tá? Então, ó, a gente vem aqui, tira o ponto para trás, tiro em meia, ó. Tiro em meia, mas não fiz ele, tá? Só tirei ele em meia. Faço os próximos 2 pontos em meia, venho e arremato, né? Este ponto em cima deles, ó, assim, ó. Tá? Então, eu fiquei só com os 2 pontos, que é justamente o esse mate aqui é do aumento que a gente fez aqui embaixo, ó. E um tricô. E assim, então, vamos repetir os 8 primeiros pontos. A gente repete o que tá embaixo e aqui a gente faz o mate desse ponto em cima desses 2 pontos depois que eles forem trançados em meia e um tricô. Vamos continuar assim, então. Aqui o último ponto, nós sempre vamos fazer em meia. E agora, as carreiras pares, que elas serão efetuadas de acordo com o ponto que está embaixo. Então, onde é tricô, eu faço tricô. Desculpa, onde é meia, eu faço meia, onde é tricô, eu faço tricô. Então, olha, aqui é tricô, eu faço tricô. Aqui é meia, aqui é tricô, aqui são vários em meia, ó, tá? Então, só obedecer o ponto que está embaixo. É o final. Próxima carreira, então, a gente já vai ter mais uma mudança. Então, vamos fazer aqui, ó, um meia, 2 tricôs, 1 e 2.
Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos. Olha, a gente faz um meia, um tricô e um meia. Então, dessa maneira, a gente fez 3 pontos num só, tá? Fazemos, então, aqui 2 pontos tricôs. Agora, um meia, um tricô, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. Então, esta parte aqui agora, ó, esta parte aqui do desenho, que a gente faz uma laçada, ó, este pedaço aqui, ele vai ser igual à primeira carreira, ó, tá? Vai ser igual à primeira carreira esse pedaço aqui, tá bom? Então, agora, esta parte aqui, ele passa a se repetir. Então, uma carreira, nós vamos estar com um meia, uma laçada e um meia, e uma outra carreira a gente vai estar fazendo, arrematando esse ponto em cima desses dois aqui, seguintes, tá certo? Que a gente faz, fica parecendo como se fosse uma trancinha, tá? Então, agora, essa parte aqui, ela vai ser uma repetição. E aqui temos, então, um novo desenho nesse espaço aqui de pontos tricôs, tá bom? Então, vamos lá, novamente, iniciar o desenho. Então, o nosso desenho agora, essa carreira, é 1,6, 2 tricôs, ó. Ele vai ser aquele aumento de pontos aqui, ó. Então, 1,6, 2 tricôs, e no próximo ponto eu faço 3 pontos. No mesmo lugar, ó, 1,6, 1 tricô e 1,6, tá? 3 pontos no mesmo espaço. 2 tricôs, puxar mais fio aqui, 1,6 e 1 tricô. Chegamos aqui novamente naquela parte que nós temos o aumento, ó. Então, é 1,6, uma laçada, 1,6 e um tricô, tá? E vamos repetir novamente. Então, agora, na carreira do avesso, ou seja, as carreiras pares, a gente vai repetir os pontos. Porém, naquele local lá onde nós fizemos os 3 pontos num ponto só, nós vamos fazer no avesso em tricô, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, onde é tricô, eu faço tricô, onde é meia, eu faço meia. Aqui nessa laçada, nós sempre vamos fazer em tricô, certo? Aqui, então, onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço meia, tá? E aqui, então, também faço em tricô. Assim como eu fiz as laçadas lá, então, aqui a gente faz em tricô também, ó. Então, aqui eu fiz 3 pontos tricô. E onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô, tá certo? Então, onde nós temos laçada e aumento, a gente faz em tricô. 7ª carreira, então. Agora, a gente vai juntar esses 3 pontinhos aqui, ó, do meio, tá? Então, a gente vai fazer 1,6, 2 tricôs. Vamos arrematar esses pontos. Olha, tiro um ponto aqui sem fazer, venho aqui e arremato os 2 juntos em meia, ó, 2 juntos em meia, e tiro este ponto aqui, ó. Opa! Tiro esse ponto aqui em cima deste, ó. Fica desse jeitinho aqui o nosso desenho, ó, nossa bolotinha. Vamos lá de novo, então?
2 tricôs. Olha, então, você já começa a ver que esse meia aqui, esse tricô, o meia e o tricô daqui, são para ladear esses desenhos aqui, tá bom? Então, ó, um meia e um tricô que está ladeando o desenho, ó. E aqui, se na anterior eu aumentei, se na carreira anterior, não, na carreira anterior do direito eu aumentei, agora eu vou diminuir. Então, eu vou tirar este sem fazer em meia, faço esses dois e arremato este em cima desses. Então, vamos lá? Tiro ele em meia, faço um, dois. Os dois em meia. Venho agora, pego esse ponto aqui, que eu não fiz, e arremato em cima desses dois pontos aqui. E a gente fica, então, dessa maneira, ó. Então, na verdade, aqui, ó, ele tem um espacinho que ele é bem sutil, tá? E aqui o nosso um tricô. Então, você começa a perceber o desenho e você vai vendo que ele começa a ficar mais fácil. Porque eu sei que uma eu faço isso e outra eu faço com o espaço. Então, vamos lá repetir o nosso desenho. Passei para cá o marcador e vamos repetir o desenho nessa carreira, né? 1,6, 2 tricôs. Onde nós temos esses 3 pontos, nós vamos fazer, arrematar os 3 de tal maneira que a gente fique com um ponto só. Então, são os 3 pontos, só que não os 3 juntos em meia. A gente vai tirar um em meia sem fazer, arremata este aqui em meia, ó, assim, e venho e arremato este ponto em cima desses aqui que eu arrematei. E ele fica, então, com esse desenhinho aqui. 2 tricôs, um meia, um tricô, e agora também é um ponto só de arremate, e eu faço esses 2 em meia. Tiro um sem fazer, faço um meia, faço outro meia e tiro esse ponto aqui em cima deste, aqui. E um tricô. E assim eu repito o desenho. Então, aqui, onde é este desenho aqui, eu estou fazendo 2 tricôs e estou arrematando um deles apenas. E aqui eu faço um mate de 2, né? E jogo este outro aqui em cima dele, tá? E ele vai ficando aqui com essas bolotinhas, que eu acho muito fofas. Vamos repetir, então, o nosso desenho. Então, a carreira do avesso, né, que é uma carreira par, assim como as outras que nós já fizemos, a gente vai obedecer, então, o ponto que está embaixo. E a partir de agora, passa a ser um processo de repetições. A gente já consegue visualizar os 2 desenhos que nós estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando com este desenho e este desenho, tá? Então, aqui no início, a gente teve uma distância maior para o primeiro desenho. Agora, a partir de agora, não. Então, agora, como é que a gente vai fazer? Aqui, olha, então, uma carreira a gente vai fazer com a laçada, né? Vamos falar sempre do direito, tá? O avesso será daquela maneira. Nós vamos obedecer os pontos que estão embaixo ou no local onde tiver laçadas e aumento será efetuado em tricô, tá bem? Então, vamos falar somente do direito. No direito, uma carreira eu vou estar fazendo a laçada e na outra carreira eu estou fazendo o mate nesse desenho. Então, na carreira anterior, eu fiz o mate, né? Que é os 2 meia com o mate em cima. Então, agora, a próxima carreira vai ser com um meia, uma laçada, um meia, tá? E aqui também vamos fazer invertendo. Então, olha, nessa carreira anterior, a gente fez todo esse desenho, não foi? Que a gente fez aumento e tudo. Então, nessa carreira de agora, a gente vai fazer apenas os 5 pontos tricôs, tá? Na outra carreira, já inicia este outro processo novamente de aumento, depois o da carreira de diminuição. Então, olha aqui, vamos fazer novamente aqui.
Então, se este aqui nós completamos um desenho, agora é uma carreira sem desenho nenhum. Então, serão 5 pontos tricôs. 2, 3, 4, 5. Eu gosto de explicar para que você não fique dependendo de gráficos e nem de ter que ficar voltando toda vez o vídeo, tá? Eu gosto de ensinar você a como fazer mesmo. Então, olha, não tinha bolinha nesse momento, então eu fiz todinho em tricô, porque eu acabei uma bolinha na carreira anterior, ó. Então, agora vou fazer meu meia que ladeia aqui, ó, tá certo? Meu meia e meu tricô, e aqui, se na anterior eu fiz mate, agora eu faço aumento. Então, é um meia, um aumento e um meia, tá certo? Então, é isso. Um meia, aqui eu faço 5 tricôs. Opa, desculpa. Vou voltar ele aqui. 5 tricôs. Faço um meia e um tricô aqui, que é o que está ladeando, e aqui agora é com um meia, uma laçada, um meia, tá? E um tricô. E vamos continuar assim, então. Já fiz também o avesso, tá? Então, agora a gente vai para a próxima carreira, olha. Então, aqui, ó, a próxima carreira, ó, eu já não fiz, então, na anterior, né, do direito anterior, eu não fiz bolinha, né? Agora, então, eu vou para bolinha, tá bom? Aqui, na carreira do direito anterior, eu fiz aumento, então, agora eu faço o mate, tá? De um ponto lá, né? Então, vamos lá, um meia, então, agora é a bolinha. Então, vamos fazer 2 tricôs e o aumento, ó. Um meia, um tricô e um meia, no mesmo ponto, ó. Então, fizemos 3 pontos onde era um ponto só. 2 tricôs, um meia, um tricô. E agora aqui, como na carreira anterior do direito nós tivemos o aumento, agora a gente vai ter um mate, ó. Tiramos ele sem fazer, fazemos os 2,6 e tiramos esse terceiro aqui para cá, em cima desse, certo? E um tricô. Vamos repetir isso, então, né? Então, agora, aqui é nosso aumento das bolinhas. 2 tricôs e 3 pontos num ponto só. Então, um meia, um tricô e um meia. 2 tricôs. Um meia e um tricô, que é o que ladeia, né? E agora aqui, um meia sem fazer, desculpa, um sem fazer e meia, faço 2 pontos meia, jogo esse aqui em cima desses dois aqui. Fiz o arremate, certo? Um tricô, começo meu desenho, todo de novo. Já fiz a minha carreira do avesso, então já vamos para a próxima carreira do direito. Faço a mesma coisa, visualizo o que eu preciso fazer. Então, olha, que na anterior eu fiz arremate, nesse desenho aqui no anterior eu fiz o arremate, ó. Então, agora aqui vai ser laçada, tá? E na anterior eu fiz o aumento dos pontos, então agora aqui vai ser arremate dos 3 pontos, um arremate triplo, tá certo? Então, vamos lá. Um meia. Visualize sempre primeiro o que você precisa fazer, que fica mais fácil, tá? Um meia, 2 tricôs, e aqui meu arremate dos 3 pontos. Então, eu venho, tiro em meia este aqui, sem fazer o primeiro. Nos 2 seguintes, eu vou e faço um mate em meia, ó, um mate simples em meia. Pego este ponto que passei sem fazer e mato ele em cima desse ponto de cá, tá?
Fizemos aí a nossa bolinha, então. 2 tricôs. Um tricô, desculpa, um meia e um tricô que ladeia, né? Então, esses daqui estão ladeando. E agora aqui que vai ser com laçada. Então, vai ser um meia, uma laçada e um meia. Porque eu já visualizei isso antes, fica mais fácil. Vamos continuar. Então, como já sabemos como é um meia, 2 tricôs, um arremate triplo. Tiro esse sem fazer, mato 2 e meia, arremato ele aqui em cima, 2 tricôs, um meia, um tricô, um meia, uma laçada, um meia e um tricô. E assim eu vou até o final e já faço também a minha carreira do avesso. Aqui, então, eu finalizei a carreira e já fiz também o avesso, tá? E agora, a gente vai continuar. Olha, então a gente terminou esse desenho. Então, na carreira anterior, a gente terminou. Então, agora a próxima carreira será com 5 pontos tricô, tá? Então, é assim, é uma questão só de a gente visualizar. Aqui nós tivemos o aumento, então aqui é diminuição. Aqui vai ser uma carreira em ponto tricô, olha, nessa parte aqui, para depois começar novamente a repetir o desenho, tá? E aqui você segue, se você estiver fazendo outro tamanho, alguma coisa assim, você segue até o tamanho desejado, tá? Aqui, ó, a gente é onde nós vamos fazer a dobra. Eu vou fazer com total, então, aqui. Eles pedem normalmente 21, mas eu vou fazer com 20, tá? Ó, daqui até 20 centímetros, ó. Não considerando essa parte aqui da vira, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer até chegarmos aos 20 centímetros. Aqui, onde fizemos a carreira de ponto tricô. Olha, aqui finalizei os quase 20 centímetros, deu 19,5 mais ou menos, tá? Então, olha aqui. Olha. 19 praticamente, tá? Eu não vou fazer mais, porque eu quero tentar fazer um pomponzinho com essa parte aqui que sobra. Vamos ver se vai dar, tá? Se você estiver fazendo com agulha circular, você não consegue fazer diminuições aqui em cima. Porém, uma sugestão é que você faça até os 17 centímetros, e aí você termine os outros 3 centímetros com barrinha 1 por 1, diminuindo a quantidade de pontos, e assim você fecha um pouco mais aqui, tá? Então, na hora de franzir, ele fica menos franzido aqui no centro, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo, para ficar mais fácil para quem não sabe fazer as diminuições, tá? Então, olha, aqui é um ponto que ficou bastante bonito no nosso gorro aqui. E também para você fazer outras peças de roupa, tá? O tamanho aqui ficou com os 43 centímetros. Que, olha, 43 centímetros. E aí ele vai esticar um pouco mais, tá? Então ele vai ficar certinho daí na cabeça da criança, tá bom? Então agora que a gente vai finalizar, olha, finalizei aqui, tá? Vou cortar aqui um pouco do fio, porque esse fio depois vai servir também para a gente fazer a costura. Vou cortar aqui olha, tá? Então, tira aí sei lá, 1 metro e meio de fio, mais ou menos. Vamos cortar aqui. E agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria para a gente finalizar aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha. Vamos pegar a agulha, ó. Faço tudo aqui pelo direito mesmo, tá? E vou passar o fio
por dentro de cada ponto. Então, eu não preciso fazer o arremate, que eu vou fechar na hora que a gente franzir aqui e puxar todos os pontos, tá? Então, olha, vou tirando assim, deixa eu puxar mais aqui pra lá, ó, e vou passando o fio aqui por dentro, ó. Bom? Olha, que bonito que vai ficar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí nos seus comentários o que você achou, de onde que você está me assistindo. Eu gosto muito de saber, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar nos comentários que eu respondo. Olha lá, que a gente vai passando tudo aqui por dentro da agulha. Puxando assim, ó. Vou passando, vamos passar tudo aqui, ó. Então, ó, aqui, né? Tudo aqui com agulha de tapeçaria, né? Puxei tudo aqui, ó. Vou franzir assim. E aqui, ó, você vai fazer, ó, vai puxar todo o fio que vai vir pra cá, ó. Vai vir, esse fio vai vir tudo, todo aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Ele vai passar tudo, todo aqui por dentro. Isso, assim. Agora, olha, eu vou vir aqui, ó, deixa eu puxar esse fio, ó. Ele tem aqui uma parte que não é lá de dentro, ó. Pronto. Puxei, né? Porque ele não tá de dois. Agora, ó, eu vou vir aqui e vou novamente, ó, para ficar bem firme, eu vou passar novamente aqui por dentro, ó. Tá? Dessa maneira, ó. Venho aqui, ó. Minha agulha tá aqui, ó. Tá? Ó. E vou passando, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco da agulha pra cá, né? Ó. Assim. Vou colocar aqui de novo, ó. Pra ficar assim, realmente bem firme. E não acontecer de estourar, né? Aqui. Olha, já tô no final. Segurar aqui, passar um pouco mais, ó. Segurar a agulha ali. A gente chega assim ao final. Uhum. Olha, saiu lá a agulha. E agora eu venho aqui e puxo bem, ó. Agora que eu estou com dois fios, ó, a gente vai puxar este e vai puxar este, tá bom? Vamos deixar assim bem fechado, olha, ó, bem fechado. A gente tá puxando aqui, ó, dois fios, tá? Ó, assim, ó. Fecha bem esse círculo, não pode ficar aberto aqui. Por isso que eu falo que se você não for colocar o pompom, é mais fácil se diminuir um pouco, tá? Do que fechar todo desse jeito. Por isso que eu falei que eu quero fazer um pomponzinho ainda daquele restinho que tivermos lá. Que assim eu tampo esse espaço aqui, ó, tá? Agora o que eu vou fazer, ó? Puxei bem aqui, ó. Eu vou colocar esse fio lá para trás e vou fechar este espaço aqui, ó, tá? Assim, ó. Coloco aqui por dentro, ó. Vou vir aqui, ó. E vou fechar esse espaço, ó. Então, venho de lá para cá. E a gente vai dando um jeito de fechar, pra gente não ficar com esse vão aqui, tá?
Até mesmo porque eu nem sei se vai dar para eu fazer um pompom, nem que seja pequenininho aqui, para eu colocar, né? Porque eu não quis usar mais um novelo por causa de pompom somente, tá bom? Olha. A gente vai puxando, ó, de um lado pro outro, ó, fazendo assim, e a gente vai, ó, apertando e vai fechando, ó, tá? Tudo aqui por dentro, ó. E a gente vai fechando esse espaço, ó, tá? Ó. A gente pega de um lado, pega de outro, agora aqui por dentro, ó, e puxando bem essas partes que são bem franzidas, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Olha aqui como é que fica no direito, ó. Não fica aparecendo nada, ó, tá? A gente puxa bem assim. E a hora que você vê que já está bem, já tá legal, ó, a gente vai e dá um nozinho pra gente finalizar, tá bom? Então, vamos finalizar aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Ó. E agora, esse fio eu vou trazer aqui, ó, pra frente, tá? Ó. Porque é onde a gente vai iniciar a nossa costura. Nós vamos costurar pelo direito. Essa maneira de costurar é a maneira que eu uso para vestuário também, é a maneira que eu sempre costuro, tá? Então, olha, a gente tem um meia lá aqui e temos um meia do lado de cá, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar de 2 em 2 lá, de 2 em 2 aqui, e aí a gente une esses meia pela metade, olha. Então, a gente vai lá, ó, e pego 2 de lá. Puxar meu fio aqui, ó. Venho aqui do lado de cá e pego 2, ó. 2 assim, ó. 1 e 2, ó. Esse aqui tá largo, tá? Ó, 1 e 2, ó. Tá? Às vezes tá largo mesmo. Porque é o primeiro ponto, né, ó. Aqui, ó. 1 e 2, ó. Ó. E a gente vai juntando metade de metade e forma um, ó. Então, um aqui e outro lá, ó. Opa! Ah, opa, pulou até. Assim, ó. 2 e 2, ó. Assim, tá? Então, eu pulo um e vou pro outro, ó. E vou fazendo agora do lado de lá também. Ó, e aí a gente vai ficando com esse ponto meia, ó. Porque como a gente está tirando metade e metade, a gente fica com um aqui. E você vai perceber que não vai dar para ver onde está a costura. Importante, como a gente tem uma vira aqui, ó, a gente vai costurar no direito até chegarmos aqui. Quando chegarmos aqui, a gente tem que virar o lado, costurar no avesso, porque esse pedaço vai ficar para fora, a parte do avesso. Já mostro para você. Aqui, ó, cheguei até onde está a nossa dobrinha, ó. Então, aqui, estou no direito, né? Olha, como nós ficamos com o meia que ladei aqui do mesmo jeito, ó. Então, não vai ficar aparecendo a costura, onde foi costurado, olha, que não é legal? Então, olha, agora aqui eu viro e costuro no avesso, tá? Porque eu não quero que apareça, ó. Então, eu venho aqui e viro a minha costura e começo a finalizar pelo outro lado, tá? Venho e faço aqui. E assim, essa parte vai ficar pro outro lado. Olha. Assim, aqui, ó. Que é importante, ó, que essa parte aqui vai virar, tá? Então, é a parte que vai virar. Que é importante a gente fazer um acabamento bem feitinho aqui,
para que ele não fique com degrau, tá? Então, ó, fiz um nozinho com o início lá do trabalho, ó. A emenda também não aparece do lado de cá e nem do lado de cá, ó. Aqui é onde a gente vai arrematar esse fio, ó, tá? Vamos cortar aqui e arrematar os fios. Então, esse aqui a gente arremata pelo direito, ó, e depois pode finalizar no avesso. Então, aqui temos a nossa veira. Deixa eu cortar e finalizar, então, o arremate. Finalizei, então. Olha que lindo que ficou. Uma costura perfeita. Não aparece onde foi costurado. Então, aqui, ó, tá fechadinho. Se você quiser colocar pompom, você coloca. Se você não quiser, não precisa colocar pompom. Olha, o restinho do fio foi suficiente para fazer o pompom. Esse pompom eu fiz com aqueles aparelhinhos mesmo de fazer pompom. Mas se você não tiver e quiser fazer um pompom, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer sem esses aparelhinhos, só com um papelãozinho, tá bom? Eu vou deixar o link também na descrição. Então, agora eu vou colocar esse pomponzinho e aí você vê o que você quer fazer no seu, tá bom? Aqui, ó, é onde fizemos aquela carreira de tricô, porém, conforme a criança for crescendo, porque isso aqui estica, olha, vai poder usar assim, vai poder usar mais, ó, porque é só desvirar aqui, não aparece aquela carreira, ó. Então dá para usar mais tempo, inclusive. Isso é muito legal, né? Porque você acaba usando, somente criança, né? Vai crescendo, você vai usando mesmo, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo nesta videoaula. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo projeto.